O governo para as Big Techs ficou mais uma vez parado em meio a embates com o Congresso. A gente recebe aqui Matheus Dias, as últimas informações. Aliás, a previsão é de que esse tema seja debatido em pleno ano eleitoral. É isso, Matheus? Bem-vindo, boa noite para você. Pois é, Tiago. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Mais uma votação, então, que deve acontecer apenas no ano que vem. Isso porque o Congresso, então, adiou a votação, não votou o projeto de Lula que defende a regulamentação das Big Techs, né? Isso porque, segundo os parlamentares, não teve tempo hábil para que isso acontecesse na agenda do Legislativo desse ano. Projeto de Lula, então, que visa regulamentar as Big Techs, que são, claro, as empresas do exterior, as multinacionais, que também têm atuação aqui no Brasil, atuação bilionária, mas que os lucros vão apenas para o exterior, segundo Lula. Essas Big Techs também aqui no Brasil são conhecidas como a Apple, a Microsoft, a Meta, empresas como o Google. E para isso, Lula sempre questionou, pelo menos esse ano todo foi muito marcado pelo ataque às Big Techs, em relação à atuação delas no país, a perda da competitividade, pela forma como essas empresas monopolizaram o mercado aqui. Um exemplo prático, inclusive, que o governo de Lula defende é em relação ao Android, por exemplo, o sistema operacional de alguns aparelhos celulares, no qual já vem instalado ali aplicativos ligados ao Google, sites. Por exemplo, ali o sistema de pesquisas dos celulares Android já é o Google Chrome. O sistema de baixar aplicativos, o Google Play. E não tem opção de usar outras empresas além da Google nos celulares Android. Por isso, Lula diz que perde a competitividade no cenário. Por outro lado, as Big Techs rebatem o governo atacando novamente, usando o Pix como tema a ser debatido, método de pagamento que, segundo as Big Techs, além de ser um concorrente, ainda tenta regulamentar o mercado. Lula, então, desde o início do ano, esquematizou esse projeto de lei para tentar regulamentar a forma como as Big Techs devem atuar no Brasil. A gente até separou uma arte com os 4 principais pontos, Tiago, porque, segundo Lula, deveria ser criada uma nova estrutura no CAD, que é a criação da Superintendência de Mercados Digitais. O CAD, então, passaria a ser uma espécie de agência reguladora do setor para fiscalizar obrigações. O segundo ponto é quem será fiscalizado. Para Lula, as empresas que têm rendimento anual mundial maior de 50 bilhões de reais e rendimento aqui no país maior do que 5 bilhões de reais por ano. Em terceiro, as obrigações do CAD em garantir critérios de busca, termos de uso e preços, garantia de portabilidade gratuita de dados e proibição de práticas predatórias ou que impeçam a entrada de concorrentes, essa que é a tecla mais batida por Lula. E, por fim, a fiscalização e as penalidades, que apontam que as plataformas que vêm trabalhar aqui no Brasil têm, obrigatoriamente, que ter um escritório aqui no país também. E se qualquer uma dessas normas for descumprida, aí pode caber uma multa diária de R$20 mil. O governo, então, apresentou essa proposta, que ainda não foi votada, mas já protocolou 2 pedidos na Câmara dos Deputados, um deles, inclusive, em caráter de urgência para que essa proposta fosse votada, esse projeto de lei, e pedindo, inclusive, a votação de representantes de 6 partidos. No caso, claro, partidos de centro-direita, já que os partidos da esquerda já têm, claro, concordância com o governo federal. Esses partidos seriam Republicanos, o PL, o PDT, PSD, MDB e União Brasil. E na visão do governo federal, se fosse aprovado com a votação desses representantes desses 6 partidos, aí iria direto para o plenário, sem precisar passar por comissões. Só que no caso da oposição, eles também protocolaram um pedido na Câmara dos Deputados, por meio da deputada Carolina Detoni, do PL de Santa Catarina, dizendo que essa votação realmente deveria ser adiada para dar mais tempo a se pensar, mais tempo a se planejar, porque, nas palavras de Carolina Detoni, essa pauta, esse projeto, limita o uso das redes sociais, já que, defendido por muitos da direita, regulamentar as Big Techs ou impedir o funcionamento delas está diretamente ligado à perda da liberdade de expressão. Tiago. Pois é, discussão antiga no âmbito do Congresso, do Supremo também. Matheus Dias, até daqui a pouquinho, vou perguntar para o Cristiano Vilela. A grande dúvida é saber se uma matéria como essa não andou até agora, vai andar em um ano eleitoral em que há muita pressão, justamente por causa também essa tese, aquela discussão sobre a linha tênue, né, em relação a fake news,
o que é notícia falsa, o que é restrição de informação, censura? Vilela. Eu não vejo chance nenhuma, viu, Tiago, desse tema caminhar no ano eleitoral. É um tema que já ficou demonstrado claramente que não consegue construir um consenso no parlamento. É um tema que ainda ele passa por uma realização muito grande de fake news, de notícias falsas. É um elemento que ainda não conseguiu caracterizar onde se deve dar, quais são os pontos de confronto do ponto de vista de ideias e qual seria o caminho para a efetiva regulamentação do tema. Eu vejo que enquanto tivermos nesse estágio inicial e não houver ali um mínimo de interesse das partes envolvidas em, de fato, solucionar esse problema, eu não vejo chance de que essa regulamentação venha a sair do papel, especialmente num ano eleitoral, onde os ânimos ficam mais exaltados, os humores mais exaltados, e é difícil se conseguir um consenso. Eu vejo claramente que na lógica polarizada da política que se tem hoje no Brasil, claramente, um lado vai procurar marcar o seu discurso para o seu eleitor daquele lado, e o outro lado, a outra linha política, a outra tendência política, vai procurar marcar o seu discurso para o seu eleitor que veste as cores da sua bandeira. Sem dúvida, a gente se lembra do PL das fake news, que era relatado pelo deputado Orlando Silva, mas depois o então presidente da Câmara, Arthur Lira, pegou para ele essa discussão e acabou montando uma comissão e o assunto não foi para frente. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, em ano eleitoral, como é que vai ser essa discussão sobre não só notícias falsas, mas também inteligência artificial? A gente já viu um pouco na eleição de 2024, mas era a eleição para prefeitos, para vereadores, ou seja, a eleição majoritária é agora em 2026. Como é que fica essa discussão? Quem que vai criar regras ou discutir regras? Aí é o TSE, os tribunais regionais também, Vilela? Olha, Tiago, o Tribunal Superior Eleitoral é quem estabelece as regras que serão utilizadas no período eleitoral, naturalmente abalizadas pela legislação vigente, pelas leis eleitorais que dão o contorno necessário, os aspectos de prazo, os elementos que devem ser cumpridos durante o processo eleitoral. Agora, o TSE, a Justiça Eleitoral, vai expedir as resoluções que é quem vão entrar nos detalhes do regramento. E aí, de uma forma geral, até por não terem ali as restrições e o certo engessamento que as leis acabam tendo, as resoluções do TSE acabam adentrando nos elementos práticos, como esse, por exemplo, que você mencionou, no uso de IA, no uso de elementos ligados às redes sociais, enfim. E, com isso, existe ali uma expectativa de que alguns pontos que já existiam nas eleições anteriores, mas que por conta da evolução tecnológica, eles aumentaram, ampliaram a sua capacidade de uso muito mais, como a inteligência artificial, que nas eleições de 2024, por exemplo, já tinham ali um caráter de regulamentação, uma restrição com relação a determinadas formas de uso e que agora, talvez, dentro de uma estrutura técnica, tecnológica muito mais ampliada, deverá ter sim uma pormenorização diferente, no sentido de evitar abusos que possam, possivelmente, fazer com que a sua utilização gere algum tipo de dano ao processo eleitoral e à vontade do eleitor.